Alexandre de Moraes derruba o decreto de aumento do IOF do governo Lula. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Mais uma derrota do governo Lula agora no STF. Já tinha perdido no Legislativo, lá no Congresso Nacional, perdeu agora também no STF. Se você quiser entender como aconteceu, deixa o seu like primeiramente, se inscreva, clica no sininho para receber todas as nossas notificações. Galera, mais uma derrota do governo Lula e principalmente do ministro Fernando Haddad, o Taxade. É isso aí. O Taxade, ele tinha aumentado mais o imposto aqui no Brasil lá em maio. Você deve ter acompanhado essa história, foi o aumento do IOF. Esse imposto, esse aumento permaneceu vigente por cerca de um mês, mais ou menos, e aí começou a tramitar na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal um projeto de decreto legislativo para derrubar o aumento desse imposto, né? E o que é esse projeto de decreto legislativo? O projeto de decreto legislativo, pessoal, ele é um instrumento que serve para que o legislativo ele derrube decretos do executivo, ou seja, do governo nacional, do governo federal, quando o governo federal faz alguma medida, algum decreto que extrapole o seu poder regulamentar. Ou seja, o Congresso Nacional faz as leis e o Executivo tem o poder de regulamentar essas leis. Só que muitas vezes o que acontece, o governo federal ir lá extrapolar e acabar legislando, dando uma forçada na barra para conseguir colocar algo que não estava na lei. E aí o Legislativo tem o poder de ir lá e derrubar isso. Isso não acontecia no Brasil desde 93. A gente tem cerca aí de 32 anos que o Legislativo não derrubava um decreto do governo federal. E é uma derrota histórica, por isso, para o governo Lula. Foi feito isso, e aí o governo não aceitou essa derrota, né? O governo já estava contando com esse dinheiro, o Haddad já estava contando com esse aumento de arrecadação para tentar equilibrar as contas do governo federal. E aí ele fez o que o governo tem se tornado uma tônica aqui no Brasil, infelizmente, sempre que o executivo perde no parlamento, vai chorar as mágoas pro STF, vai tentar judicializar o caso para ganhar no tapetão. Isso não foi diferente agora no caso do IOF, né? Só que aí o Alexandre de Moraes, que foi escolhido como relator dessa ação, olhou o caso e falou assim: tá todo mundo errado. O legislativo tá errado, porque ele não tinha o poder de derrubar esse decreto do executivo, e o executivo tá errado porque não poderia ter aumentado o IOF dessa forma. Qual que é o argumento aqui do Alexandre de Moraes? Basicamente, o executivo, na visão do Moraes, ele não teria exorbitado sua função regulamentar, porque existe um artigo da Constituição e uma lei que regulamenta esse artigo que permite sim que a alíquota do IOF seja aumentada através de decreto. Ou seja, nesse ponto está tudo certo. Não poderia o legislativo ter derrubado esse decreto do executivo. Entretanto, o que acontece é, o executivo só pode fazer isso se você respeitar a origem do IOF, né? Aquilo que a Constituição determina para o IOF. E o que ela determina é, o IOF ele tem um caráter extrafiscal, um caráter regulatório, né? Ele serve aqui, o imposto de operação financeira, como um instrumento de política cambial, praticamente monetária, né? Ele não deveria servir como função arrecadatória. O grande objetivo do Haddad, com essa medida, com esse aumento de alíquota, foi justamente fazer um aumento da arrecadação. Todo mundo sabe, isso aqui não é segredo para ninguém, que o governo está com muita dificuldade de fechar as contas e respeitar o próprio arcabouço fiscal que ele definiu depois que derrubou o teto de gastos, né? Ele não está conseguindo fazer isso. E por isso ele está buscando em todas as fontes de arrecadação aumentar a tributação para conseguir fechar as contas, o que está muito difícil para o governo. E aí que ele foi lá e aumentou o IOF, com a justificativa, né, agora vocês viram nesse último vídeo que o governo lançou, de taxar os ricos, vamos taxar os ricos e tudo mais. Só que a função do IOF não é essa, não é para isso que ele serve, né? A própria Constituição define isso. E aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes falou, pô, mas peraí, existe um indício aqui muito forte que vocês estão querendo aumentar a arrecadação. Você não pode fazer isso através do IOF. E a apresentação, presta bem atenção, a apresentação de PowerPoint que o Ministério da Fazenda fez para apresentar esse aumento de alíquota tinha como título o seguinte: medidas de equilíbrio fiscal. Ou seja, um imposto que tem caráter extrafiscal, que não tem nada a ver com a arrecadação, tinha o título da apresentação do seu aumento como medida de equilíbrio fiscal. Ou seja, já caiu por terra o argumento do governo que seria um aumento regulatório, né? Para além disso, o último slide da apresentação tem o seguinte título: potencial de arrecadação, 40 bilhões em 2026, 40 bilhões em 2026, e vigência imediata. Qual que é o problema da vigência imediata? Assim como eu falei que o IOF ele não tem a função arrecadatória, e sim regulatória apenas, ele também precisa respeitar o princípio da noventena. Normalmente, boa parte dos impostos, né, e tributos no Brasil, você precisa respeitar anterioridade anual, ou seja, você não pode aumentar a alíquota no mesmo exercício, você precisa fazer isso para o exercício seguinte, para que dê a chance das pessoas, das empresas se planejarem para o aumento desse imposto. E aí, no caso do IOF, justamente por não ter esse caráter arrecadatório, ele tem que respeitar a noventena, ou seja, 90 dias. E o governo respeitou? Também não. Foi lá e já
colocou vigência imediata, ou seja, desde maio, e de maio até agora, final desse mês aqui, estava valendo o aumento do IOF. Então, esse aumento foi completamente irregular, foi completamente errado. O governo e o Haddad colocaram os pés pelas mãos. Ele não poderia ter feito esse aumento com esse objetivo de arrecadar e não poderia ter feito também de forma imediata. O Congresso, na visão do STF, não poderia ter derrubado também através de PDL, só poderia ter feito isso através de uma ADI, ou seja, uma ação direta de inconstitucionalidade. O Legislativo também deveria ter ido até o STF e falado, ó, tá acontecendo uma inconstitucionalidade aqui porque o governo está fazendo isso de forma irregular. E aí sim caber ao STF analisar. Mas o Congresso também não querendo aguardar a decisão do STF, que muitas vezes são favoráveis ao governo, foi lá e derrubou via PDL. Qual que é a solução disso? Qual que é a solução, pelo menos, que o Alexandre de Moraes propôs? Sentar todo mundo numa mesa, tentar chamar o governo Lula e chamar o Congresso Nacional no próximo dia 15 de julho e tentar fazer uma conciliação, né? Só que não tem conciliação aqui. A própria base do governo no Congresso Nacional votou contra o aumento do imposto, ou seja, votou pela derrubada do imposto. Não existe possibilidade aqui de uma conciliação, mas é isso que o Alexandre de Moraes vai tentar fazer. Então, pessoal, acompanhe os próximos passos aqui no canal, a gente vai seguir analisando aí essa novela de mais um imposto, né? Assim como a gente acompanhou o da taxa das blusinhas, que o governo Lula promete, né? Jura aí através de um videozinho de inteligência artificial que ele está aqui para taxar os ricos, quando na verdade todo mundo sabe, muitos dos impostos, inclusive a taxa das blusinhas, que eles implementaram foi justamente para pegar o mais pobre. Quem consome mais esse tipo de produto são as classes C, D e E. E nesse caso, mais uma vez, a gente está tendo aí outro aumento de imposto, sempre sob esse argumento de que é para taxar os mais ricos, mas todo mundo sabe que na verdade é porque o governo não consegue diminuir os próprios gastos, não consegue fazer a lição de casa, cortar privilégio na carne e aí precisa aumentar a arrecadação de algum jeito, tá certo? É isso aí, galera. A gente se vê na próxima semana. Acompanha sempre o nosso canal. Perfect.